Olá, meu amigo professor Walter aqui para te ajudar na bioquímica. Nós vamos aprender um pouquinho de bioquímica para ajudar você nesse vestibular. Bioquímica, a química da vida. A gente precisa entender algumas coisas que são essenciais para ser usado lá na frente, ok? Então vamos começar com a bioquímica. O que é importante, na verdade, agora, é a gente perceber que dentro do estudo da bioquímica nós vamos dividir em dois grupos. Vamos dividir em compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Fica entendido, você que ainda está começando o ensino médio, meu aluno do primeiro ano, por exemplo, que vai fazer PSC, que compostos orgânicos, eles são basicamente compostos que possuem carbono. Quando você chegar lá no terceiro ano, você vai estudar a química do carbono. Então vai estudar a química dos compostos orgânicos, ok? E aí os compostos inorgânicos que a gente vai estudar são água e os sais minerais. Entendeu? Vamos entender por que a importância da água, beleza? Vamos andar um pouquinho? Vamos lá. Então nós temos a molécula de água. A molécula de água é uma molécula polar. Ela é polarizada. Então ela é formada por H2O, certo? E a angulação dos hidrogênios em relação ao oxigênio chega a 104,5. E aí os elementos do hidrogênio, por exemplo, eles são ligados ao oxigênio por ponte de hidrogênio. Guarde isso que é essencial. Tá? E é uma molécula polar. Qual a importância da água para os organismos? Qual a importância? Observe. A água é considerada um solvente universal. Para a biologia, para a química é outra história, tá? Então, lembra daquela história? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é. Então a água ela dissolve substância, ela é considerada um solvente universal. Ok? Então nós temos aqui o solvente, olha aqui o salzinho, que é o soluto. Quando você mistura o soluto no solvente, você forma uma solução. É importante saber disso, porque lá na frente, no estudo das membranas, a gente vai ter que entender a questão dos transportes através da membrana. Transporte passivo, transporte ativo, a gente vai ver depois isso, ok? Então, outra importância da água. Lembra quando você estudou a origem da vida? Lembra da sopa orgânica, lembra? Lembra quando os mares rasos começaram a secar? Você percebe que algumas substâncias que depois foram chamadas de coacervados, lembra? Secou, o mar secou, ou as rochas secaram, melhor falando, e aí em cima das rochas começou a haver reação química, dando origem a uns compostos orgânicos, né? Que depois deram origem aos coacervados. Muito bem, o que aconteceu ali foi uma síntese, uma construção de moléculas. Então as moléculas se juntaram, né? A gente chama síntese, beleza? E ocorreu a eliminação de água. A gente chama isso de síntese por desidratação. Olha aqui o exemplo clássico, olha, os aminoácidos, né? Os aminoácidos, olha, o grupo amina e o grupo ácido. O que vai acontecer? A hidroxila do grupo ácido vai reagir, vai se unir com o hidrogênio do grupo amina. Vai liberar o quê? Vai liberar água. O que é isso? Isso é uma reação de síntese por desidratação. Então, a partir desse momento, começou a surgir moléculas. E as moléculas foram se juntando e foram formando outras moléculas. E aí é a origem da vida. A gente vai ver isso com mais detalhe numa outra aula. Legal? Então, a água aqui é fundamental, principalmente para quê? Para a síntese de compostos orgânicos. Continuando. Outra coisa importantíssima que foi responsável pela vida no planeta é o calor específico. Vamos ver o que diz o conceito? Olha, a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa absorver para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, sem que ocorra a mudança de estado físico. Esse é o conceito de calor específico da água. A água tem um calor específico extremamente alto. E qual é a importância disso? Observe. Aqui está o exemplo do conceito dado. 1 grama.
A água não mudou o seu estado físico e a temperatura variou de 14,5 para 15,5, 1 grau apenas. Isso é o conceito. Olha, observe o que eu quero, onde eu quero chegar. Observe, meu amigo. Ó, calor específico, a importância dele. Se você observar, a temperatura ambiente é menos 10 graus Celsius. Será que é frio? Muito frio. Observe a temperatura da lâmina de água. A lâmina de água, olha, a cobertura está a 0 grau. Olha a temperatura agora dentro do oceano, olha, 4 graus Celsius. Sabe o que significa? Que a água, ela atinge o mínimo da temperatura aqui na profundidade a 4 graus. E 4 graus significa que essa capacidade de variação de temperatura, ela permitiu que ocorresse a formação de seres vivos em ambientes inóspitos. Digamos que ocorresse o congelamento de toda a água. Você acha que haveria chance de sobrevivência? Não haveria. Então o calor específico ele foi essencial para a sobrevivência dos organismos no planeta. Pense que em alguns lugares do planeta a temperatura chega a menos 50, não é isso? Mas a água lá no fundo do mar, 4 graus Celsius. Isso permite a sobrevivência de organismos. Então o calor específico foi essencial para a sobrevivência no planeta Terra. Entenderam isso? Legal. Outra coisa que é importante, capacidade da água, é a tensão superficial. Observe que eu tenho aqui as moléculas de água e elas possuem uma tensão, elas são presas as moléculas a outra. Cada vez que a molécula segura a outra, ela forma uma força. Essa força é chamada de força de coesão. Então a força de coesão, olha, ela está onde? No fundo e na superfície. Em cima não existe. Beleza? Então vai formar em cima uma lâmina. Essa lâmina é chamada de tensão superficial, ocasionada pela força de coesão entre as moléculas de água. Beleza? Isso permite, por exemplo, que a aranha consiga andar sobre a água, porque ela não conseguiu quebrar a tensão superficial. Beleza? Muito bom. Vamos lá. Essa é uma teoria, inclusive essa imagem é uma imagem de uma questão do Enem, eu coloquei de propósito isso. Então, o que vai acontecer aqui é o exemplo de como a água sobe do solo até a folha. Essa teoria chama-se sucção, tensão, coesão e adesão. Olha, vou te explicar. Sucção é feita pelas folhas através dos estômatos, a gente vai ver isso na botânica. Os estômatos são estruturas da epiderme da folha. O que os estômatos fazem? Eles abrem. Quando o estômato abre, ele suga a água. E essa água é sugada desde a raiz, não é isso? E aí forma uma coluna d'água. Essa coluna d'água, ela sobe sob tensão. Beleza? Como é tensão? As moléculas de água são presas uma na outra. Então, como elas sobem em estado de tensão, elas sofrem coesão, elas se juntam mais. E nós aprendemos que os vasos condutores de água, no caso o xilema, eles são extremamente finos, mais finos do que os meus cabelos, não é isso? Como eles são bem fininhos, o espaço é tão pequeno que esta água cola na parede do tubo e sobe, fazendo com que a coluna d'água suba até a última folha da planta. Isso prova, por exemplo, que a água sobe na verdade sobre uma tensão. Essa teoria chama teoria de Dickson, que explica sucção, tensão, coesão e adesão. Isso faz com que a coluna de água suba até a folha, da raiz até a folha. Imagine isso numa árvore de 50, de 60 metros, como existe aqui na Amazônia. Beleza? Vamos lá. E aí a gente entra nos carboidratos. Os carboidratos, também chamados de hidratos de carbono, representam a primeira estrutura responsável pela energia nos seres vivos. Então o carboidrato é essencial. Toda vez que falar em energia, tem que pensar em carboidrato, ok? Então o que é necessário que você saiba é a classificação e dizer quem são os carboidratos. Então primeiro, ele tem função energética. Então olha, função energética estrutural, celulose, né? Celulose é carboidrato.
e função de reserva no caso do glicogênio, que a gente vai ver aos poucos. Então o que eu preciso agora que você entenda? Que vamos classificar os carboidratos primeiro em monossacarídeos. Monossacarídeo é a estrutura menor possível do carboidrato. Vamos ver então que eles são divididos em trioses, tetroses, pentoses e hexoses. O que é importante para nós hoje aqui é que você entenda fundamentalmente esses dois, ó. As pentoses e as hexoses. Penta, 5 carbonos. Hexa, 6 carbonos. Isso é que é importante. Aos poucos a gente vai quebrando isso e você vai entendendo melhor. Então os monossacarídeos, melhor falando, eles são os menores possíveis. Então são triose, tetrose, pentose e hexose. O que eu preciso? Preciso que você entenda as pentoses e as hexoses. Função do carboidrato: energético, estrutural e de reserva. Vamos lá? Pentose. Lembra? As pentoses têm 5 carbonos. O que é essencial? Essas pentoses, elas estão presentes nos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Por isso a sua importância. Então nós temos 2 tipos de pentose. Nós temos a ribose e a desoxirribose. Olha o que está dizendo, ó. Ribose e a desoxirribose. Meu amigão, retira oxigênio. Então a diferença básica entre uma ribose e a desoxirribose é que a desoxirribose tem um oxigênio a menos, beleza? E eles são encontrados onde? Nos ácidos nucleicos. A ribose é do RNA e a desoxirribose no DNA. Essencial. Vamos lá? E aí entramos nas hexoses. As hexoses possuem 6 carbonos. Aí eu preciso que você conheça essas hexoses. Temos a glicose ou glucose, frutose e galactose. Legal? E aí é essencial que você entenda, quando você olha assim, você vê que tudo é muito parecido, né? Então, observa a glicose e a galactose. Elas têm a mesma estrutura, tem ou não tem? Estrutura parecida. Se você observar, o grupo funcional de uma glicose é um aldeído. E o grupo funcional da galactose também é um aldeído. Mas então onde é que elas se diferenciam? Igual, diferenciam aqui, ó. Hidroxila, 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 carbono 1, 2, 3, 4. Carbono 1, 2, 3, 4, eles inverteram. Quando ela inverte, ela diferencia a glicose da galactose. Legal? A galactose é o açúcar do leite. Tá? A frutose, o nome já está dizendo, o açúcar das frutas. Então, aqui é um aldeído, é chamado de uma aldose, né? E a galactose também é uma aldose, tá bem? E a frutose? A frutose, aqui esse grupo funcional é uma cetona, certo? É chamado de cetose, tá ok? Aqui eu posso chamar de polihidroxialdeído. Polihidroxialdeído. E aqui, polihidroxicetona. Legal? Beleza? Mas todos eles são chamados de monossacarídeos, tá? São hexoses, porque possuem 6 carbonos na sua estrutura. Legal? Muito bom. Agora os disacarídeos. Os disacarídeos são formados de 2 monossacarídeos, tá? Então não tem como você ter dúvida disso. Observe que na composição dos disacarídeos eu sempre vou ter glicose, ó. Glicose, glicose, glicose. Então glicose precisa estar em todos, não é isso? Lembra que são 3? Agora olha, glicose mais frutose, sacarose. Glicose mais galactose, lactose, que é o açúcar do leite. Glicose mais glicose, maltose, beleza? Que é o açúcar do malte. Tranquilo? Então o que é um disacarídeo? É a união de 2 monossacarídeos. Legal? Qual é o principal deles? A glicose. A glicose está sempre presente em todos. Isso aqui é importante. Vamos continuar? Por que eu preciso saber disso, Walter? Porque quando você estudar o 2º ano, você vai estudar a digestão de alimentos. E na digestão de alimentos, você vai ter que entender que, por exemplo, na boca ocorre a digestão de carboidratos. E aí você vai ter que entender quais os carboidratos que são quebrados na boca
ou quais carboidratos serão quebrados no intestino. Então é importante que você saiba, porque na hora da prova ele vai cobrar assunto do primeiro ano, que é a bioquímica, você não pode errar. Legal? Beleza? Vamos lá. Aí eu tenho aqui, já continuando o exemplo do disacarídeo, olha, eu tenho a galactose e a glicose. Esses dois são monossacarídeos, ok? Os dois juntos vão formar a lactose, que é um disacarídeo. Ó, monossacarídeo, monossacarídeo, disacarídeo. Eles vão se juntar. E como é o nome dessa ligação? Ligação glicosídica. A ligação glicosídica vai ligar os dois monossacarídeos para a formação do disacarídeo, que é a lactose, que é o açúcar do leite. Muito bem. E aí nós temos agora o polissacarídeo. Polissacarídeo, prefixo de muitos, sacarídeos, açúcar. Vários açúcares juntos. Então o primeiro exemplo do polissacarídeo é a celulose. A celulose tem função estrutural. Ela está presente onde? Na parede celular dos vegetais. Então, ok? Então a parede celular dos vegetais ela é praticamente celulose. Detalhe, a celulose não sofre digestão no nosso tubo digestório, que nós não estamos adaptados a digerir celulose, porque nós não temos a celulase, a enzima responsável por isso. Beleza? Então o que é a celulose? É um polissacarídeo. Então ela é formada por diversos sacarídeos, monossacarídeos. Olha, glicose, mais 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 glicose. Várias glicoses vão formar um polissacarídeo, que neste caso aqui é a celulose. Muito bem. Outro polissacarídeo também muito interessante, que está na nossa vida, né, que é a função de reserva, olha, a batata e a mandioca. Ambos são polissacarídeos, tá? Polissacarídeo de reserva. Os vegetais reservam açúcares. Não é isso? Por isso que engorda. Comer mandioca demais engorda. Comer batata demais engorda. Ok? Porque parte dela vai servir para produzir energia, e aquilo que não for usado para energia vai se transformar em gordura e reserva energética. Beleza? E aí, um outro polissacarídeo muito importante, que é essencial para que você conheça, é o glicogênio. Olha o glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo de reserva animal. Onde eu posso encontrar essa reserva no corpo da gente? Nos músculos e no fígado. Então, grave sempre isso. Agora, olha só que é importante, que às vezes quase não se comenta, porque acham que somente os animais guardam o glicogênio como fonte de energia. Não é só. Às vezes em prova eles cobram isso e o aluno cai feito um pato. Não é isso? Os fungos também têm reserva de glicogênio. Reserva igual a nossa. Muito cuidado com isso. Fungo também tem reserva de glicogênio igual a nossa. Só que a nossa é guardada onde? No músculo e no fígado. Tranquilão? Beleza? Vamos lá. E um polissacarídeo de extrema importância, que é a quitina. Todos já mataram uma barata, por exemplo, né? Quando você pisa na barata, pá, pisou na barata, não faz creque-creque? Esse creque-creque é a quitina. Então a quitina é um polissacarídeo que vai fazer parte do exoesqueleto dos insetos. Então tem vários animais aqui, ó, tem besouros, aqui a barata, né? Que quando você pisa nelas, mata, faz creque, creque, creque. Esse creque-creque é quitina, que é um polissacarídeo. Legal, né? Não pode errar, meu amigo de PSC1, de CIS1, isso não pode errar, beleza? E para o meu amigo do terceiro ano, serve como uma revisão. Tranquilo? Legal. Muito bem. Aí a gente entra nos lipídios, gordura, né? Gordura. Então a gordura, os lipídios, por exemplo, representam a função energética secundária. Primeiro qual é? Carboidrato. Primeiro carboidrato, depois os lipídios, gordura. Ok? Muito bem. Vamos lá. Características dos lipídios. São insolúveis em água. Tranquilo, né? Insolúveis. Pega a água, bota a gordura na mão, joga água, ela não sai, não consegue sair. Não consegue sair. Ó. São insolúveis em água. São solúveis em solventes orgânicos. Você pode usar álcool, por exemplo, que consegue tirar os lipídios.
Constituem membranas, são essenciais. Lembra da membrana lipoproteica? Lipídios. Função energética secundária e isolamento térmico. Pode prestar atenção que alguns animais que vivem em extremos, principalmente frio, eles são mais gordinhos, tem uma camada de gordura que funciona como isolante térmico, evita que ele perca calor. Legal? Muito bem. E os lipídios triglicerídeos, que é mais importante, é que eles são constituídos por ácidos graxos, que são moléculas gigantes de hidrocarbonetos, né? E esses ácidos graxos, como são gigantes, ácido oleico, linoleico, esteárico, palmítico, eles são chamados de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles estão ligados a um álcool chamado glicerol, né? E esse álcool glicerol também é chamado de propanotriol. Quando eles se juntam, eles formam os triglicerídeos. Legal? E aí eu tenho esses triglicerídeos como uma forma de lipídios. Aí eu tenho aqui, ó, o óleo, olha a estrutura do óleo e a estrutura da gordura. Isso aqui é uma picanha, uma carne, olha a gordura. A gordura é mais densa, mais pesada. O óleo é mais leve, certo? Isso se dá pelo tipo de ligação que compõe essas duas estruturas. Vamos ver? Olha aí, no caso dos lipídios, ó, no caso da gordura, a estrutura molecular dele é formada por só ligações simples. Quando tem ligações simples, nós chamamos de ligação saturada. É o que caracteriza a gordura. E em relação ao óleo, a sua estrutura, o que caracteriza, na verdade, é a dupla ligação, é a insaturação. Ok? Então a insaturação ela vai dar o aspecto mole do óleo, mole. E o aspecto mais duro é a saturação. Isso que é importante, fique atento. E existe um lipídio especial que são as ceras. Né? Ai caramba, tu limpa o ouvido? Pois é, limpa o ouvido, tem cera? Tem. Aquela cera do ouvido, ela não pode ser retirada toda. Beleza? O ouvido tem que ser limpo com um papel, um paninho, somente por fora. Não pode limpar muito dentro. Por quê? Porque essa cera, além de impermeabilizar, ela também protege contra a entrada de bicho. Tá legal? Então é chamada de cerubim. Então ela impermeabiliza, ela facilita, evita ressecar o ouvido. Tá? E além disso, ela funciona como proteção contra os bichos. Então, cera também é um tipo de lipídio. Algumas pessoas usam cera de carnaúba, aquele óleo para passar no móvel, para lustrar o móvel, não é isso? Aquelas ceras também são essenciais porque elas protegem o móvel. E existe um lipídio especial chamado esteroide. Entre eles, o mais importante, ou mais conhecido dos esteroides é o colesterol, pelo menos para nós que estudamos biologia. Porque existe também os esteroides, são os hormônios, esteroides, testosterona, não é isso? O estrogênio, eles são hormônios esteroides e tem como base estrutural o colesterol. Legal? Muito bom. HDL e LDL, isso é interessante isso, né? Porque eles são considerados, aqui eu até coloquei essa imagem para você entender com mais clareza, olha. LDL está como o diabinho e o HDL está como o santinho, ou seja, esse é o bom e esse é o mal. Por que isso acontece? Vamos ver? Ó, ambas são lipoproteínas. Lipoproteína é de transporte, eles fazem o transporte de substância, transporte de lipídio, melhor falando, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, vamos voltar lá para ver de novo. Observe, ó, quem é o bonzinho? O bonzinho é o HDL, o mal é o LDL. O que acontece? Essas duas lipoproteínas, elas transportam lipídios. Aí o que acontece? Esse LDL, quando ele transporta o lipídio, ele leva para os tecidos. Quando ele leva para os tecidos, resultado de lipídio presente no fígado ou da ingesta, quando você come demais gordura. O que acontece? Ele pega e leva para os tecidos. Quando ele leva para os tecidos e para as células, o excesso pode acumular nos vasos sanguíneos. Isso é ruim, por isso que é chamado de ruim. Tá? Aí,
O HDL pega esse excesso de lipídio, tira do vaso sanguíneo e leva para onde? Para o fígado. Para quê? Lá no fígado ele vai ser excretado com a ajuda da bile. Então ele é considerado, como ele diminui a concentração do colesterol nos vasos sanguíneos, ele é chamado de bonzinho. Beleza? Muito bom. Aí fica que ambas são lipoproteínas de transporte, não é? E o desenho que mostra o transporte de cada um, aí a função de cada um. E outra imagem que representa com mais clareza. Olha, quem joga nos vasos sanguíneos? O LDL, que é o cara mau. Quem é que retira dos vasos sanguíneos? O HDL, que é o cara bom. Grave isso, tá? Aí o entupimento das artérias, né, forma ateroma, placas de ateroma, pode causar acidente vascular cerebral e pode causar ataque cardíaco, ok? E mais um grupo especial de lipídios que são os fosfolipídios, que são os lipídios que vão fazer parte das membranas. Observa com mais detalhe aqui, observa, ó. Tá vendo a perninha quebrada aqui, ó? Tá vendo a perninha? Essa perninha quebrada é onde está presente a insaturação. Lembra que eu te mostrei que a insaturação é a ligação dupla? Olha lá, bem aqui, ó. Bora ver se isso é verdade. Olha lá, ó. A cabeça é hidrofílica, filia, gostar de, gosta de água. E a cauda é hidrofóbica, fobia, aversão a, não gosta de água, gosta de água. Então a cabeça é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica. Bora ver isso? Observe. Ó, a membrana. Onde é que eu vejo isso com mais clareza, Walter? Tá aqui, ó. A cabeça e a cauda, ó. Hidrofílica, hidrofóbica. Hidrofílica, hidrofóbica. Quem é isso? É a membrana. Então os fosfolipídios são essenciais na formação de membranas. E olha aqui um detalhezinho, olha quem está aqui presente, ó. Colesterol. O colesterol também é essencial para a formação de membranas. E outro grupo especial chamado de carotenoides. Carotenoides tem a coloração, coloquei essa cor de propósito, vermelho, alaranjado, né? Eles são essenciais. O essencial no caso dos carotenoides é a vitamina A. A vitamina A, ela é um carotenoide. E olha só aqui, ó, para nós aqui da Amazônia, lembra disso? Olha a pupunha, lembra aquelas 4 horas da tarde, tomar aquele café com pupunha? Olha aí para nós que somos aqui da Amazônia, a pupunha é riquíssima em vitamina A, olha a cor dela. Né? E outros alimentos também aqui, ó, o girimum, a cenoura, ricos em vitamina A, tá? E aí, aos pouquinhos, eu vou falar também das vitaminas lá na frente. Aqui mesmo nessa aula eu vou falar para você sobre a vitamina. Vai ter que voltar um pouquinho para a gente entender todo o processo. Então a gente entra agora no segundo composto orgânico, na verdade a proteína. Proteína, meu amigo, é o seguinte, grosso modo ela seria assim, uma molecona formada por molequinhas. É uma molécula gigante formada por moléculas menores. Essas moléculas menores são chamadas de aminoácidos. E qual a importância da proteína? Olha lá, ó. Proteína tem função estrutural. Então quando você tem carne, verdade? A carne é formada por proteína. Beleza? Outra função, imunológica. Quando eu digo imunológica, estou me referindo às imunoglobulinas, os anticorpos. Quais são os anticorpos? Quando eu falo isso na aula, muito aluno vem falando assim, são os glóbulos brancos, não sei o que. Calma, quando se fala em anticorpo, só existe isso. IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Só isso é anticorpo. Existem vários outros títulos disso. IgG1, IgG2, IgG, assim por diante. Tá? Mas anticorpo é imunoglobulina. Legal? IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. A gente vai ver isso com mais calma, que eu tenho uma aula só de anticorpos para você. Ok? Então as proteínas têm função estrutural. Tem função energética? Tem. Terceira. Qual é a primeira? Carboidrato. Qual é a segunda? Lipídio. Qual é a terceira? Proteínas. Ok? Então
A proteína tem função estrutural e imunológica. Vamos lá, meus amigos. Olha aí, proteína. Puxa, chega, deu água na boca. Deu ou não deu? Olha essa carne. Espetacular. Carne, proteína. E aqui igual. Aqui são as leguminosas. Tu tá tentando entender, né? São as leguminosas. Leguminosa é todo fruto em forma de vagem. Então nós temos alfafa, temos feijão, soja, grão de bico. Legal? A nossa ingá aqui na Amazônia também é uma leguminosa. Essas leguminosas elas têm uma capacidade muito grande, cuidado isso no vestibular, presta atenção, né? As leguminosas têm a capacidade de ter bactéria na raiz. Quando elas têm bactéria na raiz, essas bactérias chamadas de rizóbios, elas tiram o N2 da atmosfera, levam lá para o solo e transformam em amônia. As plantas usam amônia e utilizam para a fabricação de proteínas. Então, quando você come leguminosa, você come proteína, ok? Guardem isso, cuidado com isso que a gente vai ver na aula de ecologia, lá nos ciclos biogeoquímicos, eu vou comentar de novo. Muito bem. Então, como eu havia falado, que as proteínas são moleconas formadas por molequinhas. Olha quem é a molequinha? O aminoácido, que eu já havia comentado lá atrás. Olha, grupo amina, grupo ácido. Ok? Grupo amina, grupo ácido. Agora o que fazer? Pega um aminoácido, 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 um atrás do outro. Forma um monte de aminoácidos. Aí eu tenho uma proteína. Beleza? Tá? Continuando. Mas como é que eles se juntam, Walter? Olha só. Está aqui o grupo amina. Aliás, o grupo ácido, melhor falando, grupo ácido. Olha a hidroxila do grupo ácido. Olha o hidrogênio do grupo amina. Eles vão se juntar. Quando eles se